Então vamos lá. Nós vamos então fazer a. Ai, ficou parado. Nós vamos então fazer o feedback, né, Uhum. do nosso tema, aprendizagem ativa e significativa. Bom, nós temos aqui o planejamento, começar falando do planejamento, né? Então, olha que interessante, o seu planejamento ficou muito bom. Uma Uhum. coisa que eu gostei nele, que assim, bem interessante, eu vi os planejamentos todos assim, discurso corrido, né? Um texto. Aham. E você separou. Uhum. Então, isso é bom. Você sempre faz assim? Sempre faço meus planos. Aham. Sempre coloco nessa. Na verdade, sim, tem mais coisas, né? Mas no dia a dia a gente não consegue colocar tudo, né? Aí, Sim. mas assim, a questão da, digamos assim, a sondagem no início, né? E a síntese Aham. integradora eu sempre faço, né? Que é bem importante, né? A É, sensibilização, incentivação, né? Então eu são coisas achei, que meio que separo, assim, sabe? aham, eu achei bem assim, organizado, né? Uhum. Porque aí Ah, você consegue encontrar dentro do planejamento onde é que está a metodologia, onde é que está os passos, onde é que você encontra, né? Naquele que o pessoal faz, que é o texto corrido, aí você tem que ler tudo para encontrar, às vezes, uma informação que você está procurando, né? Então, uhum. gostei. Continua fazendo assim, ficou bem organizadinha a separação lá por itens, né? Aí você fez o título, objetivo, tá bem explícito, né? As metodologias, a organização também, a provocação, os recursos que você ia utilizar, né? E assim, você fez as duas metodologias, né? Também colocou ali a metodologia que você ia utilizar, né? Organizou por temática e foi muito bom, assim. Eu acho assim, quando a gente lê um planejamento, você espera, você já imagina como é que vai ser a aula, né? É, exatamente. Você desenha na tua cabeça como é que vai ser a aula. E assistindo a aula, é exatamente o que estava no planejamento, né? Uhum. Deu muito Então, certo. deu. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, eu planejei assim, mas não deu certo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ali, a partir do momento que você começou a gravar, deu para entender que os passos foram bem assim, deu muito certo, é o que você falou. Dá a impressão que o planejamento foi feito depois da aula, né? Então, o pessoal ano passado fazia isso, sabe? Mas fazia isso no replanejamento, sabe? O Ah, pessoal fazia, mas assim, porque não dava tempo. Na verdade, a última vez que aquela uma que foi sobre recomposição de aprendizagem, os alunos já estavam em férias, eles tiveram que gravar antes e mandar. Mas geralmente não. Por exemplo, esse planejamento eu fiz no início da semana, né? aham, E aí realmente deu muito certo, assim, porque esse ano, diferente do ano passado, eu tenho boas turmas, que eles correspondem bem. Então, acho é, que isso foi muito decisivo para o planejamento dar certo, né? E também, assim, uhum. a gente, 6 meses já fazendo, né, essas gravações, você vai pegando o jeito também, né? Sim. E ele deu para perceber que as turmas, os grupos, eles estavam concentrados no que estava fazendo, não estava tudo aleatório, né? A questão, acho que da proibição do celular ajudou um pouco nisso, né? Eles conseguem concentrar, né? Ajudou, porque eles têm que interagir entre eles, né? Senão, provavelmente nessa atividade, eles iriam pesquisar no celular ali, né? Isso. Eles iriam pesquisar no celular e daí isso acaba inibindo um pouco o debate entre eles, sabe? O Aham. debate ainda foi um pouco tímido, né? Porque eles não têm a fundamentação teórica que a gente espera, né? Que eles Sim. tenham maturidade para discutir um assunto que, né? Mas, assim, dá para ver que em alguns grupos foi bem legal, assim, eles discutindo. Às vezes eu tava num grupo, assim, eu via, principalmente na questão da água, né? Mas aí um falava, não, mas é a empresa que tem que cuidar da água. Daí o cara fala, não, tem que ser o governo, porque vai que aumenta muito o preço, as pessoas não podem comprar. Então, eles conseguiam fazer essa dinâmica entre eles, né, se debaterem, e Aham. eu achei bem legal nesse sentido, né? Apesar de ser uma turma ainda de pequenos, né? Foi No bem ano, interessante. isso É, mesmo. e como é que você separou os grupos? Você usou algum critério?
Eu separei, assim, eu deixo livre para eles, sabe? Uhum. Porque, mas assim, eu faço algumas alterações, porque às vezes não fecha o número correto, e sabe? E como é no início do ano, assim, então eles não se conhecem muito. Às vezes eu não sou muito adepto em fazer aleatórios grupos, sabe? Dependendo da atividade, até acredito que seja interessante quando você tem uma atividade assim que ela é bem dirigida, sabe? Quando ela tá bem dirigida, quando ela tá, não é muito aberta igual essa, onde eles têm que debater, creio que você pode fazer aleatoriamente, né? O grupo. Mas assim, como dependia muito do debate e uma certa aproximação de alguns alunos, eu optei para que eles formassem um grupo daí, né? Ah, sim. Senão a Mas em gente alguns acaba forçando uma situação também e estraga tudo, né? exatamente. Às vezes não... Então, às vezes é um tiro no escuro que a gente dá, né? A gente não sabe se Uhum, realmente vai dar certo ou não vai. Assim, mas assim, teve grupo que realmente eu pedi para que peguei um de cada grupo e montei um outro grupo, sabe? Em uhum, uma turma que eu não gravei, né? E aí eles se deram super bem, assim, sabe? sim. Mas em outros casos, assim, um aluno só ficou e não teve muito debate, sabe? Então, daí eu acabo, nesses grupos, eu acabo ficando mais com eles ali, tentando incentivar com que eles discutam, né? Debatam. E tem aquela questão também, é bem importante, eu acho que fazer os grupos por nível de aprendizagem, quando é um assunto que eles já estudaram, né? Que eles já sabem, que você já avaliou, como era assunto novo, né? Então, aleatório dá certo também, né? É, Uma outra coisa aqui que eu achei muito positiva, a questão de você. Como você fez rotação por estações, que é muito prático, né? E a prática, quando a gente vai fazer, tem que estar muito disposto para fazer, porque a gente não para, né? E ah, isso é. ficou muito evidente. Você não parou, você esteve em todos os lugares, né? O tempo todo você estava nas estações, você estava nos grupos, auxiliando, explicando, dava para ouvir você falando e eles falando, né? Uhum, Perguntando, chamando. Isso é muito positivo, porque rotação por estações a gente tem que estar em cima o tempo é verdade. todo. Muita gente não faz porque a gente até fala assim: "Nossa, precisava ter um auxiliar, né? Precisava ter alguém Ah, para ajudar, o monitor", né, é uma ideia, é uma talvez boa. alguém assim, um de outra sala, para vir ajudar aqui, aí dessa sala para ir ajudar na outra, talvez, os mais, né, os que conseguiram absorver melhor, numa próxima você pode fazer isso, porque você ficou bem sobrecarregado, né. Fiquei. Então, ela é uma atividade realmente que ela exige o tempo todo você, ela é bem desgastante, né? E Uhum. ela precisa de 2 aulas, né? Então, para poder terminar, eles não conseguem fazer as 6 estações, né? Então, é importante que você tenha alguém ali auxiliando, ajudando, às vezes até um próprio aluno, né? É, Que já tem aquele conteúdo, né? é Uma isso. das coisas que realmente eu percebi é que é bom, assim, para o início do conteúdo e para você abrir o conteúdo, né? Eles já tinham um pouco, já tiveram um conteúdo de globalização, mas assim, bem superficial, né? Não é um trabalho de conclusão do tema, mas mais de introdução do tema, né? E eu fiquei um pouco assim, né, desconfiado, talvez que pudesse, eles tivessem muita dificuldade, mas até que eles se saíram bem, porque a Uhum. proposta da atividade é a aprendizagem significativa, né? Então os objetos ali têm a ver com o dia a dia deles, e daí ficou fácil para eles debaterem. É, eu ia comentar exatamente isso. Como a atividade, a questão é ativa e significativa, você trouxe elementos do dia a dia, né? Uhum, Então, que traz uma vontade de fazer, né? Ah, eu quero fazer sobre isso aqui, né? Eu conheço, eu sei o que é, eu tenho as informações, né? E eu achei, isso é muito pertinente. É aquela história do engajamento, engaja mais quando você tem mais interesse, quando é mais da sua realidade, né? Então, isso uhum. também foi muito bom. A questão do auxílio aos alunos, deu para ver que você fez, né? Usou os recursos também, os recursos que você até criou recursos, né? Até você fez no planejamento e colocou ali, você criou recursos. Você não trouxe ali.
algo pronto, né? Você trouxe para eles elaborarem e fazerem em cima. Então, e a rotação por estações é muito prática, né? E você Uhum. fez a prática, o seu planejamento estava muito bom. Assim, eu olhei as rubricas, né? Você fez em cima das rubricas, né? Isso, exatamente. Isso. Igual a gente fez lá no planejamento, a gente estava discutindo, né? E uma coisa interessante no começo é que você falou com eles, né? Assim, olha, fizemos isso, agora vamos fazer isso, os passos que eles também iam fazer, né? E isso é bom, porque daí eles não ficam perdidos, eles sabem o objetivo, onde é que eles têm que chegar, né? E aí se interessa mais. Às vezes a gente acaba, por causa da gravação, você viu que eu acabei delimitando ali, né? Daí eu até falo, olha, a gente, em algumas aulas eu sempre falo, ó, a gente já fez isso, já organizou isso, já falou sobre determinado assunto, até para contextualizar, né? Porque às vezes a ideia é Isso. pegar exatamente a metodologia, né? Porque você tem que gravar até 15 minutos, né? É, Então, eu gravei a parte porque mais importante ali, que é instruindo eles, né? Eles levantando os objetos e depois eles rodando uma vez pelo menos, né? porque isso também pedia na rubrica, né? E aí, como colocar isso em 15 minutos? Então, a ideia é isso mesmo, contextualizar tudo antes, para a gente poder depois, né, continuar e ver o produto final, né? Uhum. Então, assim, foi tudo pertinente, é igual eu falei, o planejamento tá ideal, a prática bate totalmente com o planejamento, e para mim, parabéns, é 4. Obrigado. Rubrica Obrigado. 4 é o máximo, né? Vamos partir daí, eu acho que partir da rubrica da 4, né? Pensando em fazer tudo que a gente conseguir fazer dentro da 4, né? Vamos bem. Tá É, bom? Parabéns. obrigado. Quando eu percebi ali que eu não conseguiria fazer aliás, não é que não conseguiria, né? Daria o triplo de trabalho tentar fazer algo relacionado ali à Guerra Fria, né? Então, Sim, então aí eu já parti para a questão da globalização, que é até mais fácil em relação à realidade deles, né? Que é algo mais significativo. Então, por isso que eu acabei mudando o tema, né? E ficou daí como uma introdução de tema, né? Ficou um trabalho, uma isso. atividade como introdução de um tema novo, né? No Dá, caso, se fosse a Guerra Fria, seria um trabalho de encerramento, né? dá para a gente Mas pensar assim, nos próximos momentos, dá para a gente pensar exatamente isso, né? Talvez dentro do conteúdo total, fazer um recorte e trabalhar o objetivo em cima disso, né? Você não uhum. está fugindo do RCO, mas está fazendo uma temática dentro de um conteúdo maior, porque de fato, Guerra Fria numa aula não dá, né? É complicado, é difícil. Não, daria para fazer muita coisa legal até assim com eles, só que para montar uma aula dessa, nossa, seria um trabalho desgastante. Daí a gente não consegue, precisaria de mais tempo, né? Porque eles É. gostam de se trabalhar assim, por exemplo, os Uhum. cartazes da propaganda soviética e propaganda americana, dava para fazer uma coisa bem legal assim, sabe? Até tinha pensado, mas você sabe, né, professor? A gente está numa correria do dia a dia e daí a gente quer fazer algo bom, né? São Bacana, muitas e daí coisas, não consegue. tá certo. Mas assim, tranquilo, tá? Continua assim, que Tranquilo? é um bom caminho. Tá Beleza. legal? Ah, então tá Obrigado, bom. tá? Nada. Boa noite para você, bom fim de semana e a gente se vê nas próximas. Boa Tá noite. bom? Vou avisando lá no e-mail. Segunda tem encontro, né? Tem sim, 10 Ah, horas, tá? perfeito, então. Obrigado, tá? Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite. Boa noite.